Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Rema Apostólica e nós estamos na sua página, a página da Rema, e é um prazer muito grande estar junto com vocês nesta noite. A Igreja Rema Apostólica fica na Avenida Matiçontes, 814, bairro 31 de Março e Vila Nova, aquela avenida que corta os dois bairros. É muito bom estar junto com vocês nessa noite aqui. Hoje é dia 30 de julho de 2025 e agora são 20 horas e 2 minutos. E eu sou o pastor Valmir Reis. Pessoal, nós queremos dar uma boa noite ao povo amigo da cidade de Santos, povo amigo da cidade de Cubatão, povo amigo da cidade de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, povo amigo lá de Bertioga, todo o litoral norte, todo o litoral sul. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor. Então, nós já vamos começar. Começando aqui na introdução, na primeira parte, o capítulo 8 de Eclesiastes. Nós estamos estudando o capítulo 8 de Eclesiastes, e o capítulo 8 de Eclesiastes tem o seguinte tema: como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. Num mundo marcado pela injustiça. Boa noite, Peter. Boa noite, Adélcio. A paz do Senhor Jesus para meus irmãos. Então esse é o tema do capítulo 8. Como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. O capítulo 8 tem 17 versículos. E nós já estudamos o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 2. Bem, o primeiro tópico do capítulo 1 é esse aqui, a grande importância da sabedoria. A grande importância da sabedoria. Nós já estudamos o primeiro tópico, aí entramos no segundo tópico. O segundo tópico fala sobre a sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão. Então, o primeiro tópico foi o capítulo 8, versículo 1. A grande importância da sabedoria. O tópico 2, a sabedoria ajuda você a ser o melhor cidadão, é o versículo 2, 3 e o 4. E nós já estudamos o versículo 2, que é o primeiro ponto. Agora nós vamos estudar o segundo ponto, que é o versículo 3, a parte A. Então nós temos aqui o segundo ponto, nós temos aqui o terceiro ponto, e nós temos aqui o quarto ponto. Tá certo? Então hoje nós vamos estudar o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim, ó. Versículo 3. Versículo 3. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele. E não insista em fazer uma coisa errada. Esse aqui é o versículo 3. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele. E não insista em fazer uma coisa errada. Esse é o versículo 3. Quando nós formos passar para o versículo 4, eu leio o versículo 4. No versículo 3 tem dois pontos. O ponto 2 e o ponto 3, que nós vamos estudar a partir de agora. Boa noite, Beth. Boa noite, Ana Magalhães. A paz de Cristo. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra e aqui também está um comentário bíblico. E eu quero, ó Deus querido, que o Senhor me dê graça e sabedoria para poder facilitar para os teus filhos esta lição. Que possa ser uma lição que vai falar ao coração dos teus filhos. Eu te peço de todo o meu coração, graça e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Vamos lá. O primeiro ponto, nós tratamos do seguinte, que foi o versículo 2.
não seja insubmisso. É o versículo 2. No versículo 3 que nós já lemos, nós vamos tirar o segundo ponto. Não seja um desertor. Não seja um desertor. Não tenha pressa em sair da presença dele. Olha o que diz aqui, ó. Não te apresses em deixar a presença dele. Então não seja um desertor, né? Não abandone a presença do rei. Boa noite, Magali, a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos passar para o comentário. Essas palavras de cautela apontam para aqueles que, rebelando-se contra a autoridade constituída, viram as costas para ela. É um caso meio sério, né? Principalmente naquele tempo que o rei tinha muito poder. Se a pessoa virasse as costas para o rei e desse sinais de rebelião, o rei tinha caso que o rei mandava até matar na frente dele, tá? Viram as costas para ela e resolvem desertá-la. Essa não é uma atitude sensata. Desertar é largar de mão, sair, né? Sair da presença do rei. Essa não é uma atitude sensata. Agir assim é estar na contramão da sabedoria. Philip Hayek lança luz sobre o assunto ao escrever: no mundo antigo, uma audiência com o rei era uma questão de vida ou morte. Quando Esther, por exemplo, entrou na sala do trono do rei, ela estava colocando a sua vida em suas mãos ao dizer: se perecer, perecer. Você pode ir lá depois conferir em Esther 4,16. Você mostrou, Renato? Hoje sobre o que, pastor? Hoje é Eclesiastes 8, quanto? 8, eu estou no versículo 3. 8 e 3? É. Entendi. Tá? 8, 3 e 4. Nós vamos estudar. Tá bom? Depois você confere para mim Esther 4,16. Quando tiver pronto, me avisa. Nesse contexto cultural, uma saída apressada da sala do trono era um sinal de desonra, uma maneira de expressar seu desrespeito pela autoridade. Quer dizer, a partir do momento que o rei autorizou você entrar, você só pode sair de lá com a autorização do rei. Simplesmente virar as costas e ir embora, isso para o rei, era uma questão de desonra. Tá? Então não saia da presença do rei sem que ele te deixe você sair, sem que ele te dê a ordem. Eu já achei, viu? Tá. Então lê para mim aí Esther 4,16. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? Tá. Ó. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Ela estava decidida a ir até as últimas consequências na presença do rei. Né? É óbvio que, por razões de consciência, nossa lealdade suprema deve ser a Deus. O empregado pode pode preferir ser despedido de seu trabalho a transigir com a verdade. Né? Ele não vai colocar em jogo a sua fé e a sua relação com o Deus vivo e verdadeiro. Então ele vai até as últimas consequências, amém? Mas não vai transigir com a verdade. Um cristão pode preferir a prisão ou até mesmo a morte a negar o Senhor Jesus. E é uma das lições que nós estamos aprendendo na igreja esses dias, né? Ser fiel até a morte. Ser fiel a Cristo até a morte. Nem que isso custe a nossa vida, amém? Nós não vamos negar a nossa fé. Esse é o ensino do discipulado, né? O apóstolo Pedro fala sobre os limites da obediência civil ou eclesiástica. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Em outras palavras, se uma autoridade te exigir algo que vá bater de frente com a palavra de Deus, e isso envolve a tua fé,
a tua obediência fique com a palavra. Né? Sofra os danos da autoridade, amém? Mas fique com a palavra. Fique em obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens num caso desse, né? Você tem que obedecer tudo que não for ao absurdo e não mexer com a tua fé. Então, a obediência às autoridades é importantíssima. Deus se agrada da tua obediência às autoridades, desde que essa autoridade não passe do limite da verdade, da palavra de Deus. Amém? Tá? Então, fica aí essa palavra de Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então tá aí. Segundo ponto, não seja desertor. Não saia da presença do rei sem que ele te autorize você a sair da sua presença. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Não seja um conspirador. Ainda é o versículo 3. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. Amém? O que é uma coisa errada? É aquilo que contraria, amém, as verdades de Deus. Né? Então, não é pelo caminho do pecado e das coisas erradas, porque aí o grande rei, Jesus, vai entrar com providência na tua vida. Não seja um conspirador. Tá? Então, na linguagem mais antiga diz assim: nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que é bem. Entende? Outra atitude inadequada para o cidadão é conspirar contra a autoridade constituída, fazendo parte dos obstinados, dos rebeldes, que conspiram contra o rei para praticar o mal e depô-lo. Amém? Isso tem muito a ver com você ser rebelde contra uma autoridade constituída. Cuidado, você vai sofrer os danos dessa rebeldia. Né? Então não seja obstinado, quer dizer, uma pessoa que vai fechar o coração, que tranca o coração e começa a ser rebelde contra a autoridade constituída. Tá? Não pratique o mal contra ela e não deponha contra ela. Tá? E depô-la, quer dizer, colocar para fora. Cuidado. Né? Isso acontece muito na igreja, né? Quando as pessoas se levantam contra o pastor, uma autoridade constituída. Nunca seja rebelde com o teu pastor. Nunca se levante contra ele. Se você não concorda com o que ele fala, chama ele, em particular, com muita humildade, coloque o teu coração. Quem sabe ele te convença, amém? Daquilo que você acha errado, que ele está fazendo, ele te convença o porquê que ele está fazendo aquilo. Né? Mas não se rebele contra o teu pastor. E no último caso, se você não concorda, não tem como concordar, teu coração fechou, então pede a bênção do teu pastor e procura uma igreja e vai viver em paz. Amém? Mas não se insurja contra ele. Olha o que diz aqui o resto do texto. Ó. Insurgir-se contra o rei é remar contra a maré. Insurgir-se contra uma autoridade espiritual, eclesiástica, ou uma autoridade civil, amém? Tá? É remar contra a maré. Você não vai conseguir, a maré vai te engolir. Tá? É dar murro em ponta de faca, é entrar numa causa perdida, pois o rei faz o que bem entende. Amém? No tempo de Salomão, havia o rei. Hoje nós não temos o rei. Então nós temos lideranças civis, presidente, governador, prefeito, deputado federal, senador, deputado estadual, vereador. Né? Então temos autoridades constituídas dentro dos governos. Né? Até o teu patrão é uma autoridade sobre você. Ele tem poder de mandar você embora, se você não obedecer. Né? Então, se sujeita às autoridades, sejam elas civis ou sejam elas eclesiásticas da igreja. Né? Vide de uma parte ou de outra, espiritual ou civil. Vamos lá. Nas palavras de Warren Wiersbe, não era seguro para ninguém
questionar as decisões do rei, pois não havia lei alguma acima dele para condená-lo. Quer dizer, o rei, naquela época, amém, não tinha nada contra ele. O que ele quisesse fazer, ele ia fazer. Amém? Ainda que aquilo contrariasse até mesmo o próprio Deus. Se ele fosse um rei ímpio, um rei desviado, um rei sem Deus, um rei sem temor, pode ter certeza que ele iria, amém, até colocar o pescoço de alguém para fora, né? Não tem jeito. O rei naquele tempo tinha muita autoridade. Tá certo? Como agir hoje? Como agir hoje? Olha, amado, não vá, sabe? Não vá contra a autoridade, seja ela civil ou eclesiástica. Amém? Respeite. Respeite qualquer autoridade. Qualquer autoridade que você esteja sob. Tá certo? Respeite, procure compreender, né? Não se rebele, tá certo? E assim você vai viver em paz. Salomão está alertando aqui sobre o perigo de, sobre um governo injusto, rebelar-se de forma injusta e pagar o mal com o mal. Às vezes a pessoa está debaixo de uma autoridade civil e até eclesiástica, né? Que é muito, como é que se fala? Age com muita dureza, né? E às vezes acaba pecando contra a pessoa. Aí é difícil aguentar e suportar, né? É difícil aguentar e suportar. Aí você está no teu direito. Se é uma autoridade abusiva, você não precisa ficar submissa a uma autoridade abusiva. O que você tem que fazer? Cai fora da vida dela. Sai da vida dela, né? Não fique com ela. Principalmente se for pastor, né? Pastor abusivo, tô fora, tem um monte de igreja aí. Para que eu vou ficar debaixo de um pastor abusivo? Não vou ficar debaixo de um pastor abusivo, né? Eu vou me sujeitar a um pastor humilde, que vai me respeitar, amém? Que às vezes pode ser até duro, mas duro como pai, né? Para corrigir o filho e assim por diante. Tem que saber lidar, né? Então, cuidado que hoje em dia nós temos aí muitas autoridades que extrapolam, né? Acabam extrapolando. O pregador não instrui a combater o mal com santidade, ou seja, vou repetir, ao contrário do que eu falei, né? O pregador nos instrui a combater o mal com santidade, como os amigos de Daniel na Babilônia, que se recusaram pacificamente a adorar qualquer pessoa além de Deus. Amém? Eles colocaram isso no coração que eles não iam adorar qualquer pessoa, qualquer coisa além de Deus. Você pode conferir lá em Daniel 3, versículo 1 ao 30. Então não seja um desertor, não seja um desertor, não sai da presença do rei, amém? Sem conversar com ele, sem ter autorização dele, né? Não seja um conspirador, não se levante contra o rei, não se levante contra uma autoridade, seja ela civil, eclesiástica e até militar, né? Não seja um conspirador, não vá contra ele, amém? Se não der para ir na conversa, então é melhor se mudar do que ficar ali, amém, contrariado. Vamos lá, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, não meça força, não meça força. Aí vai entrar o versículo 4, no quarto ponto, né? E eu não li o versículo 4 ainda. Então vamos ver o versículo 4, Eclesiastes 8, 4. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Amém? Quer acrescentar alguma coisa, pastora Renata? Não, tá bom. Quer acrescentar? Não. Você está... Não, eu estou aqui prestando atenção no texto aqui que eu estava lendo. Você já viu alguém desertando, Renata? Alguém saindo pelas portas do fundo? Várias pessoas. São muito da igreja. Se for na igreja, vai desertar, né? Quer sair da igreja? Conversa com o pastor. Amém? Sai com a bênção dele. Viu, pastor? Já teve um caso, lembra? No Cubatão? Que uma irmã saiu pela porta do fundo da igreja, lembra? Espiritualmente que eu estou falando. Fisicamente também. Saiu pela porta do fundo, fez um monte de bagunça. Passou e ela foi para uma outra igreja, lembra? Aí um pastor de lá, muito sábio,
chegou para ela e falou, você saiu na bênção do teu pastor? Aí ela teve que confessar, falou, não, eu saí de lá brigada com o meu pastor, não respeitei eles, lembra? Foi. E eu vou ficar aqui. Aí ele falou, só que para você ficar aqui na minha igreja, você vai lá na sua igreja e vai pedir perdão para o seu pastor e para a sua pastora. Vão lá, primeiro se conserta, porque se você saiu de lá com problema, você vai causar problema aqui também. Então eu não quero. Primeiro você vai sair de lá com a bênção do seu pastor. Lembra, pastor? Exatamente. Ela teve que ir, não foi? Confessar, pediu perdão para a gente, não foi? Foi. Aí depois... Pediu perdão para a igreja. Pediu perdão para a igreja. Foi. Teve a humildade de reconhecer o seu erro, né? Isso. Voltou, foi lá para a igreja e Deus abençoou ela, né, pastor? Exatamente. No tempo que ela ficou em vida, ela foi abençoada. Porque ela entrou pelo caminho. Verdade. Não é mesmo? Anota aí, Renato, coloca aí nos comentários. Daniel 3, do 1 ao 30. Daniel 3, do 1 a 30. Isso, coloca aí. Agora eu vou para o quarto ponto, que é o versículo 4, tá? Que eu vou repetir aqui o versículo 4. O rei age com autoridade e ninguém pode lhe reclamar do que ele faz. Naquele tempo o rei tinha muita autoridade. Não meça a força, quer dizer, não bate de frente com a autoridade. Amém? Você vai sofrer os danos. Né? Vai bater de frente com a autoridade, você vai sofrer os danos. Então seja humilde, haja com humildade, com uma autoridade. Vamos lá. Não meça a força. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes diferente do Estado democrático de direito, no sistema monárquico, o rei tinha autoridade suprema. Suas ordens não eram questionadas. Amém? Nós estamos debaixo de um regime, né, até onde eu sei, chamado Estado Democrático de Direito. Ou seja, o cidadão tem o seu direito, né, de ser respeitado, né, principalmente ser respeitado. Então, se o cidadão que tem direito de ser respeitado, do outro lado também tem uma autoridade que tem o direito de ser respeitada. Tá? Se você, por acaso, não concorda com essa autoridade que você tem que se sujeitar, então, com muita humildade e com muita educação, peça licença e caia fora da vida dela. Mas nunca bata de frente. Amém? Nunca bata de frente. Não meça a força com quem tem autoridade. Tu vai perder. Tá? Tu vai perder. Tá certo? Sua vontade, a do rei, sua vontade era soberana. Portanto, medir forças contra o rei era laborar numa causa perdida. Segundo Derek Kidner, existem tempos em que a sabedoria precisa dobrar suas asas e assumir uma forma discreta, contentando-se a manter seu dono longe do perigo. A Escritura diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei não te associes com os revoltosos. Provérbios 24, versículo 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, teme ao rei também, e não te associes com os revoltosos. Amém? Como a grande maioria das pessoas que estão aqui comigo, e aqueles que entram nessa live depois que ela termina, ou pelo Face ou pelo YouTube, deixa eu dizer uma coisa para você, a grande maioria é evangélica, é crente, é cristão. Amém? Eu vou lhe dar uma dica. Não se ajunte com gente que se revolta contra pastor. Amém? Não está satisfeito com o pastor? Sabe, pega o bonezinho, vai até o pastor, agradeça tudo que ele já fez por você e diga que você vai tomar teu rumo e que Deus te abençoe e vá embora. Não se revolte contra ele. Não se junte com gente revoltada dentro da igreja para tirar um pastor. Tá? Você pode até ter força para tirar o pastor, mas você pode ter certeza que você vai pagar o preço. Amém? Porque quem tira pastor de igreja é Jesus.
Quem quer antecipar a tirada de alguém antes do tempo, vai sofrer os danos. Porque Deus chama isso de rebeldia. Rebeldia. Amém? E o que eu conheci de gente rebelde que lutou contra pastor, olha, eu vou dizer uma coisa. É uma coisa fora do comum. Irmãos, não se levante. Não se levante. Não se levante contra o teu patrão. Vai ter prejuízo. Não se levante contra o teu chefe. Vai ter prejuízo. Amém? Seja honesto, senta, conversa, diga o que está ruim com você, que tu não concorda. Procura chegar num acordo, mas nunca se rebele. Nunca vá contra. Sempre sobra para ti. Sabe aquele ditado? Sempre sobra para mim? É exatamente isso. Amém? Quando você se levanta contra uma autoridade, vai sobrar contra você. Amém? Então não meça força com quem tem autoridade acima de você. Amém? Então tá aí os 3 pontos. Os 3 pontos que eu ia tratar com vocês hoje. Né? Não seja um desertor. Quer dizer, não deixe o rei falando sozinho. Né? Espere o rei pedir para que você saia da presença dele. Tá? Faça as coisas certas. Faz as coisas certas. Tá? Não seja um conspirador. Não se levante contra o teu rei. Tá? E não procure medir força com ele. Tá? Com qualquer autoridade, seja ela civil, espiritual, seja ela qual tipo de autoridade, você tem que se sujeitar e submeter. Amém? Olha, querido, a humildade precede a honra, mas a soberba faz o homem cair em destruição. Então eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Com bastante humildade, eu falo contigo isso, tá? Porque eu vou lhe dizer que isso vale a pena. Vale muito a pena. Amém? Então tá aí, mais um tópico que nós estamos entregando para vocês. Esse tópico tinha esse tema aqui, ó. A sabedoria ajuda você a ser melhor cidadão. Vai do versículo 2 ao versículo 4. Amém? Nós temos 3 pontos aqui para o terceiro tópico. São 8h30. Será que eu consigo falar os 3 pontos? Ou vamos terminar a lição em meia hora e semana que vem a gente continua? Porque esse tópico diz assim, ó. A sabedoria ajuda você a agir com discernimento. É o versículo 5 e o versículo 6. E aqui tem 3 pontos, tem 3 orientações que são dadas aqui. Né? O primeiro é, cumpra as leis. Eclesiastes 8, versículo 5, a parte A diz assim, enquanto você obedecer às ordens dele, do rei, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Tá? Então, cumpra as leis, seja obediente à palavra. Tá certo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. A obediência às leis, eu vou fazer esse tópico aqui, vou ver se dá tempo, vamos lá. A obediência às leis é o nosso melhor guardião, eu sempre falo isso. A melhor coisa que tem é obedecer, amém? Obedecer é melhor do que sacrificar, tá certo? Tá? A obediência às leis nos guarda, nos protege, tá certo? Vamos lá. Eclesiastes 8, versículo 5, a parte A. Cumpra as leis. Nas palavras do apóstolo Paulo, diz assim, que é Romanos 13, versículo 3 e 4. Romanos 13, versículo 3 e 4. A obediência às leis é o nosso melhor guardião. Nas palavras do apóstolo Paulo, e agora começa Romanos 13, 3 e 4, diz assim, porque os magistrados não são para temor. Amém? As autoridades não é para a gente ficar com medo delas. Tá? Elas estão ali para nossa segurança. Tá certo? Para manter a sociedade em ordem. Vamos lá. Quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Né? Então você tem que ter medo das autoridades quando você faz o mal. Se você faz o bem, você não precisa ficar com medo.
Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. É ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Quer dizer, a autoridade só vai te atingir se você praticar o mal. Se você viver em obediência, não tem o que temer a autoridade. Ela não vai fazer nada contra você. Amém? Ela não foi feita para os obedientes. Ela foi feita para corrigir os desobedientes. Essa que é a verdade, né? Então, se você guardar a lei, se você for obediente à palavra, obediente à lei dos homens, amém? Você não tem que temer nenhum tipo de autoridade, tá certo? Se você é obediente aos princípios da tua empresa, não tem que temer o teu patrão, não tem que temer o teu chefe, amém? Você está obedecendo às regras da empresa, tá? E isso é muito importante. Então tá aí o primeiro ponto, cumpra as leis, seja obediente às leis. É a parte A do versículo. A parte B do versículo, tá? É o segundo ponto. Haja no tempo certo, e o coração do sábio conhece o tempo. O coração do sábio conhece o tempo. Philip Ryken diz, acertadamente, que a pessoa sábia tem o sentido do tempo. Amém? A pessoa sábia tem o sentido do tempo de Deus. O próprio Salomão já havia dito que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Amém? Do céu, debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Há fartos exemplos nas Escrituras acerca daqueles que souberam aguardar o tempo certo e oportuno para falar e agir. Se a pessoa sabe se aguardar sua boca, amém? E falar no tempo certo, e falar no tempo oportuno, ela vai ser abençoada. Amém? Então procure falar e agir no tempo certo. Espere o tempo de Deus para a tua vida. Não fale fora do tempo, que você vai ter prejuízo. Já José aguardou o tempo certo para revelar-se a seus irmãos. Daniel aguardou a hora certa para propor uma solução ao chefe da cozinha da mesa real, a fim de não se contaminar com as comidas sacrificadas aos ídolos. Neemias aguardou a hora certa de falar com o rei Artaxerxes e ser por ele enviado para restaurar Jerusalém. Concordo com o Warren Wisber quando diz que não é fácil ser um cristão coerente neste mundo perverso. Não é fácil guardar a boca, amém? E esperar o tempo de Deus. Isso não é fácil. Pastora Vera, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Deus te abençoe. Um abraço para o pastor José Carlos, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro ponto é cumpra as leis. Eclesiastes 8, versículo 5. Segundo ponto é haja no tempo certo. É o versículo 5, parte B. Agora é o terceiro ponto. É o versículo 5c e o versículo 6. Diz assim o versículo 6 que eu não li. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema, aí vai para o versículo 7 que não é agora, né? Vamos lá. Haja da forma certa e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Não basta saber o tempo certo de agir, precisamos também escolher a forma certa de fazê-lo. Todo propósito requer tempo certo e metodologia certa de abordagem. Se falharmos nesses dois aspectos, longe de diminuirmos a pressão, só aumentaremos seu peso sobre nós. Quer dizer, se a gente não souber esperar o tempo certo de falar e a maneira certa de agir, a gente vai, amém, ter certos prejuízos. Nós vamos sofrer muitos danos. Amém? Então, além de você esperar o tempo certo,
você tem que esperar a maneira certa de agir. E essas duas coisas Deus vai colocar no teu coração. Pode ter certeza. Amém? Então, a sabedoria ajuda você a agir com discernimento. Tá certo? A primeira orientação é obedeça às leis. Obedeça às regras. Segundo, haja no tempo certo. Terceiro, haja da forma certa. Que Deus te abençoe. Que Deus fale contigo melhor, teu coração. O pastor Renato quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Você já falou. Amém? Você tem esperado o tempo certo? Estou esperando. E a maneira de agir? Então espere que o Senhor nos vai dar a vitória. Amém? Se souber esperar o tempo certo. Que você possa ter paciência e aguardar Deus agir na sua vida. Amém? Nós vamos entrar em oração agora. A pastora Renata vai me ajudar, vai fazer a primeira oração. Amém? E depois nós vamos entrar aqui no encerramento. Pastora Renata, ore, por favor. Oremos, irmãos. Senhor meu Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, Senhor. Obrigado, Deus amado, por este dia que foi abençoado por ti. Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira. Te louvamos, porque nós, Senhor, chegamos até aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão que participou desta live. Aqueles que vão participar também abençoa. Continua, Senhor, nos dando graça, sabedoria, Senhor. Que possamos, Deus amado, colocar em prática a Tua palavra. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, Tu conheces a nossa necessidade. Tu sabes o que estamos esperando em Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter, Senhor Jesus, respeito, Senhor, pelas autoridades que o Senhor tem delegado, Pai querido. Que nós possamos, Deus amado, andar, Senhor, na Tua presença. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Senhor, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar vocês. Quarta-feira que vem estamos de volta, né? A lição está ficando boa. Eu estou aprendendo muita coisa aqui. Agir com sabedoria, amém? Temos que agir com sabedoria. Falar no tempo certo, agir dentro dos dispositivos que Deus nos dá, né? Não fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, caçando as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém? Foi 40 minutos de aula. Deus te abençoe.